Primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 1. De Paulo, Deus nosso Salvador e Cristo Jesus, que me ordenou ser apóstolo de Cristo Jesus, que nos dá esperança. Timóteo, por causa da nossa fé, você é como um filho para mim. Oro para que Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo sejam bondosos e misericordiosos para com você. Que eles o abençoem com paz. Quando eu estava partindo para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso e advertisse certas pessoas lá para que parassem de espalhar seus falsos ensinamentos. Você precisava advertir que parassem de perder tempo com histórias sem sentido e listas intermináveis de antepassados. Tais coisas só causam discussões. Elas não ajudam ninguém a fazer a obra de Deus, que só pode ser feita pela fé. Você deve ensinar as pessoas a terem amor genuíno, assim como uma boa consciência e uma fé verdadeira. Alguns que abandonaram essas coisas por nada além de conversa vazia. Eles querem ser mestres da lei de Moisés, mas não sabem do que estão falando, embora pensem que sabem. Sabemos que a lei é boa se for usada da maneira certa. Também entendemos que ela não foi dada para controlar pessoas que agradam a Deus, mas para controlar transgressores da lei, criminosos, pessoas ímpias e pecadores. É para pessoas más e malignas e para assassinos que até matariam os próprios pais. A lei foi escrita para pessoas que são pervertidos sexuais, ou que vivem como homossexuais, ou são sequestradores, ou mentirosos, ou que não dizem a verdade no tribunal. É para qualquer outra coisa que se opõe ao ensino correto das boas novas que o Deus glorioso e maravilhoso me confiou. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele me dá forças para o meu trabalho, porque sabia que podia confiar em mim. Eu costumava dizer coisas terríveis, insultuosas sobre ele, e eu era cruel, mas ele teve misericórdia de mim porque eu não sabia o que estava fazendo, e ainda não havia colocado minha fé nele. Cristo Jesus, nosso Senhor, foi muito bondoso comigo. Ele abençoou grandemente minha vida com fé e amor, exatamente como os dele. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Esta afirmação é verdadeira e pode ser confiável. Eu era o pior pecador de todos, mas, já que eu era pior do que qualquer outro, Deus teve misericórdia de mim e me permitiu ser um exemplo da paciência infinita de Cristo Jesus. Ele fez isso para que outros colocassem sua fé em Cristo e tivessem vida eterna. Oro para que honra e glória sejam sempre dadas ao único Deus, que vive para sempre e é o Rei invisível e eterno. Amém. Timóteo, meu filho, as instruções que estou lhe dando são baseadas no que alguns profetas disseram sobre você uma vez. Se você seguir essas instruções, lutará como um bom soldado, você será fiel e terá uma consciência clara. Algumas pessoas arruinaram sua fé porque não deram ouvidos às suas consciências. 2 deles são Himeneu e Alexandre. Entreguei esses homens ao poder de Satanás para que aprendam a não se opor a Deus. 1 Timóteo 2. Antes de tudo, peço que você ore por todas as pessoas. Peça a Deus que as ajude e as abençoe a todas, e diga a Deus o quanto você é grato por cada uma delas. Ore pelos reis e por outros que estão no poder, para que possamos viver vidas quietas e pacíficas, enquanto adoramos e honramos a Deus. Esse tipo de oração é bom e agrada a Deus, nosso Salvador. Deus quer que todos sejam salvos e conheçam toda a verdade, que é esta: há apenas um Deus e Cristo Jesus é o único que pode nos levar a Deus. Jesus foi verdadeiramente humano e se entregou para resgatar todos nós. Deus nos mostrou isso no tempo certo. É por isso que Deus me escolheu para ser pregador e apóstolo das boas novas. Estou dizendo a verdade, não estou mentindo. Deus me enviou para ensinar os gentios sobre a fé e a verdade. Quero que todos, em todo lugar, levantem mãos inocentes ao céu e orem sem estar com raiva ou discutindo uns com os outros. Gostaria que as mulheres usassem roupas modestas e sensatas. Elas não devem ter penteados extravagantes, nem usar roupas caras, nem colocar joias de ouro ou pérolas. As mulheres que afirmam amar a Deus
devem fazer coisas úteis para os outros e devem aprender ficando em silêncio e prestando atenção. Elas devem ficar em silêncio e não lhes deve ser permitido ensinar nem mandar nos homens. Afinal, Adão foi criado antes de Eva, e o homem Adão não foi o que se deixou enganar. Foi a mulher Eva quem foi completamente enganada e pecou. Mas as mulheres serão salvas por meio de terem filhos, se permanecerem fiéis, amorosas, santas e modestas. 1 Timóteo 3. É verdade que qualquer um que deseja ser oficial da igreja quer algo que vale a pena. Por isso, os oficiais devem ter boa reputação e ser casados apenas uma vez. Devem ser controlados, sensatos, bem comportados, hospitaleiros e capazes de ensinar. Não devem ser grandes bebedores nem causadores de problemas. Pelo contrário, devem ser bondosos e gentis, e não amar o dinheiro. Os oficiais da igreja devem controlar bem as próprias famílias e garantir que os filhos sejam obedientes e sempre respeitosos. Se não souberem controlar as próprias famílias, como poderão cuidar do povo de Deus? Não devem ser novos convertidos ao Senhor, pois, se forem, podem se tornar orgulhosos e acabar condenados junto com o diabo. Por fim, devem ser bem respeitados também pelas pessoas que não são seguidores, para que não caiam em armadilhas e sejam envergonhados pelo diabo. Os oficiais da igreja devem ser sérios. Não devem ser mentirosos, grandes bebedores nem gananciosos por dinheiro, e devem ter uma consciência limpa e apegar-se firmemente ao que Deus nos revelou sobre a nossa fé. Devem primeiro provar a si mesmos. Então, se ninguém tiver nada contra eles, poderão servir como oficiais. As mulheres também devem ser sérias. Não devem fofocar, nem ser grandes bebedoras, e devem ser fiéis em tudo o que fazem. Os oficiais da igreja devem ser casados apenas uma vez. Devem ter pleno controle sobre os filhos e sobre todos os outros em sua casa. Aqueles que servirem bem como oficiais ganharão uma boa reputação e serão altamente respeitados por sua fé em Cristo Jesus. Espero visitá-lo em breve, mas estou escrevendo estas instruções para que, se eu me atrasar, você saiba como todos os que pertencem à família de Deus devem se comportar. Afinal, a Igreja do Deus vivo é a forte coluna e fundamento da verdade. Aqui está o grande mistério da nossa religião. Cristo veio como ser humano, o Espírito provou que ele agradava a Deus e ele foi visto pelos anjos. Cristo foi pregado às nações, as pessoas deste mundo colocaram sua fé nele e ele foi levado à glória. 1 Timóteo 4. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos dias muitas pessoas se afastarão da fé. Elas serão enganadas por espíritos malignos e por ensinamentos que vêm de demônios. Também serão enganadas pelas falsas afirmações de mentirosos cujas consciências perderam toda a sensibilidade. Esses mentirosos proibirão as pessoas de se casarem ou de comerem certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para serem comidos com corações agradecidos pelos seus seguidores que conhecem a verdade. Tudo o que Deus criou é bom, e se você der graças, pode comer qualquer coisa. O que Deus disse em sua oração tornará isso próprio para comer. Se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. Você mostrará que cresceu com os ensinamentos sobre a nossa fé e com as boas instruções que tem obedecido. Não tenha nada a ver com histórias sem valor e sem sentido. Esforce-se para ser verdadeiramente religioso. Como diz o ditado, o exercício é bom para o corpo, mas a religião ajuda em todos os sentidos. Ela promete vida, agora e para sempre. Essas palavras valem a pena e não devem ser esquecidas. Colocamos nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, mas especialmente daqueles que têm fé. É por isso que trabalhamos e lutamos tanto. Ensine essas coisas e diga a todos para fazerem o que você diz. Não deixe ninguém zombar de você só porque é jovem. Seja um exemplo para os outros seguidores no que você diz e faz, assim como no seu amor, na sua fé e na sua pureza. Até que eu chegue, continue lendo as Escrituras na adoração. Não pare de pregar e ensinar.
Use o dom que lhe foi dado quando os profetas falaram e o grupo de líderes da igreja o abençoou colocando as mãos sobre você. Lembre-se dessas coisas e pense nelas, para que todos possam ver o quanto você está progredindo. Tenha cuidado com a maneira como vive e com o que ensina. Continue fazendo isso e você salvará não apenas a si mesmo, mas também as pessoas que o ouvem. 1 Timóteo 5. Não repreenda um homem mais velho com dureza. Encoraje-o como você encorajaria o seu próprio pai. Trate os homens mais jovens como trataria o seu próprio irmão. E trate as mulheres mais velhas como trataria sua própria mãe. Mostre o mesmo respeito às mulheres mais jovens que você mostraria à sua irmã. Cuide de qualquer viúva que esteja realmente necessitada. Mas, se uma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender a servir a Deus cuidando dela, assim como ela cuidou deles no passado. Isso é o que Deus quer que eles façam. Uma viúva que está realmente necessitada é aquela que não tem parentes. Ela tem fé em Deus e continua orando a Ele noite e dia, pedindo a sua ajuda. Uma viúva que só pensa em se divertir já está morta, embora ainda esteja viva. Diga tudo isso a todos, para que façam o que é certo. As pessoas que não cuidam dos seus parentes, especialmente da própria família, abandonaram a fé. Elas são piores do que alguém que não tem fé no Senhor. Para que uma viúva seja incluída na lista de viúvas, ela deve ter pelo menos 60 anos e deve ter sido casada apenas uma vez. Ela também deve ser bem conhecida por fazer todo tipo de boas obras, como criar filhos, dar comida a estranhos, acolher o povo de Deus em sua casa, ajudar pessoas necessitadas e sempre se tornar útil. Não coloque viúvas jovens na lista. Elas podem depois ter um forte desejo de se casar. Então se afastarão de Cristo e se tornarão culpadas por quebrar a promessa feita a Ele. Além disso, elas se tornarão preguiçosas e pegarão o hábito de ir de casa em casa. Em seguida, começarão a fofocar e a se intrometer, falando sobre coisas que não são da conta delas. Eu preferiria que as viúvas jovens se casassem, tivessem filhos e cuidassem das suas famílias. Assim, o inimigo não teria motivo para dizer coisas insultuosas sobre nós. Veja o que já aconteceu com algumas das viúvas jovens. Elas se desviaram para seguir Satanás. Se uma mulher que é seguidora tem viúvas na família, ela deve ajudá-las. Isso evitará que a igreja tenha esse peso e então a igreja poderá ajudar as viúvas que estão realmente necessitadas. Os líderes da igreja que fazem bem o seu trabalho merecem ser pagos em dobro, especialmente se trabalham duro na pregação e no ensino. Exatamente como as escrituras dizem, não amordace o boi quando ele está debulhando o grão. Vocês também conhecem o ditado, os trabalhadores merecem o seu salário. Não aceite qualquer acusação contra um líder da igreja, a menos que pelo menos 2 ou 3 pessoas tragam a mesma acusação. Mas, se algum dos líderes continuar pecando, eles devem ser corrigidos diante de todo o grupo, como advertência para todos os outros. Na presença de Deus e de Cristo Jesus e dos seus anjos escolhidos, eu ordeno que você siga as minhas instruções. Seja imparcial com todos e não tenha favoritos. Não seja apressado demais para aceitar pessoas no serviço do Senhor, impondo as mãos sobre elas. Não peque porque os outros pecam, mas mantenha-se perto de Deus. Pare de beber só água. Tome um pouco de vinho para ajudar o seu estômago e as outras doenças que você sempre tem. Algumas pessoas são pegas nos seus pecados logo antes mesmo do tempo do julgamento, mas os pecados de outras pessoas só aparecem mais tarde. É a mesma coisa com as boas obras. Algumas são facilmente vistas, mas nenhuma delas pode ser escondida. 1 Timóteo 6. Se você é escravo, deve respeitar e honrar o seu senhor. Isso evitará que as pessoas falem mal de Deus e do nosso ensino. Se algum de vocês, escravos, tiver senhores que são seguidores, deve mostrar-lhes ainda mais respeito. Afinal, eles também são seguidores de Cristo e Ele os ama. Então, você deve servi-los e ajudá-los da melhor forma possível.
Essas são as coisas que você deve ensinar e dizer ao povo para fazerem. Qualquer um que ensine algo diferente discorda do ensino correto e piedoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas que discordam são orgulhosas de si mesmas, mas na verdade não sabem nada. As mentes delas estão doentes e elas gostam de discutir sobre palavras. Elas causam inveja, discussões, palavras maldosas, suspeitas malignas e brigas feias. Elas têm mentes perversas e perderam a verdade. Essas pessoas pensam que a religião deve tornar você rico, mas a religião torna a sua vida rica ao fazer você se contentar com o que tem. Não trouxemos nada para este mundo e não levaremos nada conosco quando partirmos. Por isso, devemos nos contentar apenas com comida e roupas. As pessoas que querem ficar ricas caem em todo tipo de tentações e armadilhas. Elas são presas por desejos tolos e prejudiciais que as arrastam para baixo e as destroem. O amor ao dinheiro causa todo tipo de problemas. Algumas pessoas querem tanto dinheiro que abandonaram a fé e causaram a si mesmas muita dor. Timóteo, você pertence a Deus, então mantenha-se afastado de todas essas coisas más. Esforce-se ao máximo para agradar a Deus e ser como Ele. Seja fiel, amoroso, confiável e gentil. Lute a boa, luta pela fé e reivindique a vida eterna. Deus a ofereceu a você quando você declarou claramente a sua fé diante de muitas testemunhas. Agora peço que você faça uma promessa. Faça-a na presença de Deus, que dá vida a todos, e na presença de Jesus Cristo, que declarou abertamente a sua fé diante de Pôncio Pilatos. Prometa obedecer completamente e totalmente tudo o que lhe foi dito até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. O Deus glorioso é o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. No tempo que Deus já decidiu, Ele enviará Jesus Cristo de volta novamente. Somente Deus vive para sempre e habita na luz que ninguém pode se aproximar. Nenhum ser humano jamais viu Deus ou jamais poderá ver. Deus será honrado e o seu poder durará para sempre. Amém. Advirta as pessoas ricas deste mundo para que não sejam orgulhosas nem confiem na riqueza que se perde facilmente. Diga a elas para terem fé em Deus, que é rico e nos abençoa com tudo o que precisamos para desfrutar da vida. Instrua-as a fazerem o máximo de boas obras que puderem e ajudarem a todos. Lembre aos ricos para serem generosos e compartilharem o que têm. Isso estabelecerá uma base sólida para o futuro, para que saibam o que é a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que Deus colocou aos seus cuidados. Não preste atenção naquela conversa ímpia e tola que sou inteligente, mas na verdade não é. Algumas pessoas até perderam a fé por acreditar nessa conversa. Oro para que o Senhor seja bondoso com todos vocês.